Bom dia, meus amores! Nossa aula de hoje vamos aprender sobre o reino vegetal. Então, o reino vegetal é o reino das plantas. As plantas também são seres vivos, porque elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e morrem. Então, as plantas, elas são divididas em algumas espécies. Existem aquelas que vivem na terra, que são chamadas de plantas terrestres. Também tem aquelas que vivem na água, que são chamadas de plantas aquáticas. E aquelas que vivem no ar são chamadas de plantas aéreas. As plantas, elas são divididas em partes. Temos a raiz, o caule, a folha, as flores e o fruto. Então, essas são a parte da planta. A raiz é a parte da planta que é responsável por prender ela no solo. É através da raiz que o vegetal retira a água e os sais minerais que ele precisa. Existem raízes que servem como alimento, por exemplo, a cenoura, a beterraba, a batata. O caule é o que sustenta as folhas, as flores e o fruto, e ele transporta água e sais minerais e todos os alimentos para as diversas partes da planta. Há caules finos, há caules grossos e há várias utilidades do caule. Por exemplo, tem a madeira, que nós usamos para fazer móveis, para construir casas, e também há caules que servem na nossa alimentação, como cana-de-açúcar. As folhas, elas produzem o alimento da planta e também é responsável pela respiração e a transpiração da planta. Em geral, todas as folhas são verdes, porque elas têm um pigmento chamado clorofila. Então, existem algumas folhas que servem para a nossa alimentação, como o alface, o repolho, que nós comemos naquela linda salada. E também há folhas que servem para medicamentos, como o hortelã, a erva cidreira, que a mamãe faz aquele chá quando a gente precisa. As flores, elas são o órgão reprodutor de algumas plantas, que podem dar origem a frutos e a sementes. A característica das flores é de ser colorida e a maioria tem um bom cheiro. Os frutos, eles guardam a semente que fica no seu interior e dá origem a outras plantas. E os frutos também servem de alimento e fornecem muitas vitaminas para o nosso organismo. As plantas, diferente dos animais, elas produzem o seu próprio alimento através de um processo que se chama fotossíntese. Para conseguir produzir o seu próprio alimento, elas precisam de água, de ar, que é chamado gás carbônico, da luz solar, captada através da clorofila, aquele pigmento que deixa a folhinha verde. Então, tudo isso constitui o alimento da planta. Ela precisa de tudo isso para produzir um açúcar que se chama glicose. E ao mesmo tempo que a planta produz o seu alimento, ela também libera oxigênio pelas folhas. Ela produz oxigênio, aquele oxigênio que nós, seres humanos, respiramos. Agora vamos ver como surgem novas plantas. Podem surgir de duas maneiras. Primeiro, através das sementes. Como vocês devem saber, quando plantamos uma sementinha na terra, ela vai germinar e vai virar outra planta. Mas na natureza, quando ninguém planta, aquela semente é espalhada ou pelo vento ou por alguns animais. E quando ela cai numa terra boa, que tem a água, então ela vai crescer e vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Então, esse processo é chamado de germinação. Quando
a sementinha cai numa terra boa, que tenha água, que tenha luz, que tenha espaço, né? Que aquela planta, aquela terra tenha nutrientes, então ela vai crescer, ela vai germinar. Tudo isso se chama germinação. Esse processo de germinação vem através das sementes. Há frutos que possuem bastantes sementes, como essas que vocês estão vendo, ó. O melão, a melancia, então a goiaba, a uva, eles possuem bastante sementes. E há frutos que possuem apenas uma semente, que nós chamamos de caroço, como o exemplo do abacate, da manga, da romã. Então, esses são os caroços. Outro tipo de surgimento de planta é através de mudas. Para ter uma nova planta, nós cortamos, tiramos um galhinho daquela planta já adulta e vamos plantar aquele galhinho, e através daquele galho vai surgir uma nova planta, plantando no solo fértil, que tenha nutrientes. A nova plantinha vai criar raízes e vai virar uma árvore adulta.